Olá, seja bem-vindo ao canal de Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te mostrar as 5 coisas que todo mundo devia de saber logo que entra na musculação. A pessoa pisou na academia, chegou pro professor e falou: eu sou iniciante, não tenho treino, preciso de ajuda. E o cara vai falar essas 5 coisas agora. O negócio é o seguinte, a ideia de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu já sofri todas essas 5 coisas, eu passei por elas, eu sofri, que eu digo, eu tenho 2 hérnias de disco, passei muita dor com elas, já hoje não sinto dor, e é isso que o que eu vou apresentar para vocês agora, é para que você não sofra o que eu sofri. Então vamos lá. Primeiro, não obrigatoriamente tem ordem de importância, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu pensei são os alongamentos. Eu vou ser bem sincero. Eu aprendi bem rápido que alongamento é necessário. Só que eu aprendi da pior maneira possível. Porque eu fui obrigado a começar a fazer alongamento logo que eu descobri que eu tinha hérnia. Eu iniciei na musculação em janeiro. 4 meses depois eu fui descobrir que eu tinha 2 hérnias de disco. Então eu aprendi bem rapidinho, né? Assim, eu já vi muitas pessoas que, por exemplo, não demore o tanto quanto eu aprendi, o quanto eu demorei para aprender isso, e olha que eu demorei uns 3 anos. Isso é só um exemplo que eu já vi acontecer e eu tô te passando essa informação de que eu demorei apenas 4 meses, mas de um modo infeliz, porque eu precisei me lesionar para aprender que alongamento é importante. Inclusive, eu vou colocar um videozinho sobre quais alongamentos, um videozinho agora, vai aparecer aí daqui a pouquinho, sobre quais alongamentos são os alongamentos necessários ou os essenciais para tu realizar, para tu não ter uma hérnia de disco. Então, vai aparecer o videozinho agora. E assim, esses alongamentos aí, eles são necessários porque, se tu perceber, na real, vários deles não trabalham a lombar em específico, são outros músculos de outras regiões que afetam indiretamente ou diretamente na lombar. O negócio é o seguinte, foi por isso que eu me machuquei. Não por isso, mas foi uma sucessão de fatores que eu me machuquei, mas um dos fatores pelo qual eu me machuquei é porque eu não tinha uma flexibilidade boa. Uma hérnia de disco, ela acontece porque tu realiza muita flexão de coluna, e eu lembro, até hoje, do maldito do leg press. Sabe aquele leg press que tu, na hora que tu vai fazer, tu levanta a bunda do banco até? Então eu fazia isso.
E parte do problema do leg press é falta de flexibilidade. Parte do problema. Eu achei que eu ia espirrar. Ao longo desse post, esse foi o primeiro fator, eu vou te mostrar outros 4 fatores pelos quais eu me machuquei e pelos quais você não vai se machucar. E o segundo que eu anotei é que vai demorar. Ah, mas vai demorar o quê, professor? Vai demorar para você chegar onde você quer chegar. A minha história é que eu comecei com 60 quilos na musculação, eu tenho 1,72 m, hoje em dia eu tenho 75, 76 quilos. Mas eu comecei com 60 e eu tinha 15 anos. Então eu era bem sequelado, eu era muito fininho, eu tinha um cabelo comprido que ia até a altura do ombro, assim. Então eu era zoado de nerd, sei lá mais o que, é melhor nem falar aqui as palavrões que eu recebia. Então, o meu objetivo sempre foi ficar maior na musculação, sempre foi ficar grande. Então eu era meio desesperado em chegar nisso rápido, eu fui numa loja de suplemento, o cara era enorme na loja de suplemento, me falou que eu tinha que tomar creatina e multivitamínico e hipercalórico. Eu lembro até hoje, me vendeu um hipercalórico de 1,4 kg, eu lembro que a dose dava para a dose que eu deveria tomar dava para uma semana. Eu tomei. Naquele primeiro mês que eu tomei os suplementos, eu aumentei 5 quilos. Só que daí eu aumentei meio gordura também, porque é muito rápido para tu aumentar tanto peso, ainda mais que eu era iniciante. E é isso, essa é a dica que eu dou para vocês. Seja qual for o objetivo de vocês dentro da academia, pensa ele no longo prazo. Ele vai demorar para chegar, mas ele vai chegar. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Nesse meu desespero todo de ganhar peso rápido, ficar grande rápido, eu também colocava muito peso nos exercícios. E o problema não é colocar peso nos exercícios. O problema é não saber o que tu está fazendo no exercício que te faz aquele peso ser prejudicial. Conseguiu entender? O problema não é colocar peso no exercício. Eu já fiz levantamento terra com 170 quilos. Pode não parecer bastante para algumas pessoas, mas para mim é. E para quem já treina há muito tempo, às vezes não é tanta coisa assim, mas para quem é iniciante vai falar, nossa, 170 quilos. Eu falo assim, eu demorei 5 anos para chegar nesse peso. Não, mentira, acho que demorei 2 anos para chegar nesse peso, eu ainda demorei, porque em função das minhas hérnias de disco, eu sempre tive um certo receio em treinar mais pesado. Hoje em dia eu percebo que não preciso exagerar tanto nos cuidados, eu não preciso ser tão perfeccionista na postura, por exemplo. Então, rebobinando tudo, alongamento é muito importante, você viu quais eu fiz, e vai demorar. Pensa no longo prazo, pensa que isso é uma maratona e não um tiro de 100 metros que você vai correr o mais rápido possível e vai chegar no seu objetivo, porque você vai atropelar algumas etapas e vai ser pior, porque você vai ter que voltar essas etapas depois. Então, se o negócio era para chegar em 1 ano indo com calma, tu vai demorar 2 anos, porque nesse 1 ano que tu foi atropelando tudo, tu teve que voltar atrás e daí vai demorar esse 1 ano para chegar onde tu deveria chegar mesmo. O terceiro é procurar um profissional atencioso e prestativo. Eu digo isso porque eu já trabalhei 3 anos como professor de musculação, professor da sala de musculação, né? E como eu já tinha hérnia de disco nessa época, eu falava, cara, eu vou dar meu máximo para ninguém se machucar enquanto eu estiver dentro da sala. E pelo que eu me lembro, ninguém chegou para mim e falou, professor, tá doendo aqui porque ontem eu devo ter feito torto, ou eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas eu não me lembro. E pode ser coincidência ou destino que o meu professor na época tinha as mesmas hérnias de disco que eu. Vai saber.
Não estou desdenhando o profissional, um pouco só, mas o cara, antes que eu tenha desenvolvido, ele já tinha desenvolvido elas. É um pouquinho coincidência demais ou brincadeira do destino que eu, um tempo depois de ser aluno do cara, desenvolvi o mesmo problema que ele. Mas pode ser só coincidência, né? Se tu puder, procura alguém que entende, pergunta. Se o cara ficar se enrolando para responder, dá uma vazada assim e tenta procurar o outro de preferência. Mas vamos lá. Quarto, postura. A postura, ela está diretamente relacionada com o fator 1, ok? Porque quando tu faz os teus alongamentos todo dia, bonitinho, tu vai melhorando tua flexibilidade, a parte de manter a postura fica muito fácil. E a postura é o motivo pelo qual normalmente tu se lesiona. Talvez não o cara que estava com 100 quilos no supino e rompeu o fibro muscular do peitoral, rompeu o peitoral. Não obrigatoriamente, ou muito pouco provável que a postura dele estava errada e por isso que ele estourou o peitoral. Mas coluna, quando a gente fala de coluna, principalmente hérnia de disco, a postura está diretamente relacionada. Por quê? Quando tu flexiona a tua coluna, a lombar, aqui está teu disco. Aqui está teu disco intervertebral. Quando tu flexiona a tua lombar para frente, tu faz isso daqui, ó. Tu causa uma pressão, tá vendo que tem muita pressão aqui na frente e a parte de trás se deforma? Um dia eu ainda vou comprar aqueles modelo bonitinho de coluna. Deforma a parte faz mais pressão na parte da frente, que é para onde meus dedos estão apontados, e a parte de trás ela fica deformada porque o conteúdo que está dentro do disco foi movimentado para trás. E uma hérnia de disco acontece por causa disso. Porque vai chegar um momento que tu vai repetir tanto esse movimento, com tanta pressão, com tanto peso, que esse negócio aqui, ó, vai arrebentar. A hora que isso daqui arrebentar, é onde tu vai desenvolver uma hérnia de disco. E se arrebentar a ponto arrebentar do jeito que eu tô falando, é estágio 3 já. Então, da hérnia de disco. Então, boa sorte, porque talvez tu não sentiu muita coisa até lá. Entendeu? Esse é o problema da hérnia de disco. Ela é meio que silenciosa, porque não obrigatoriamente. Analogia. Tu corta o teu dedo, só um pouquinho, né? Um pouquinho da pele, assim, tu corta um pouquinho da pele e tu já sente na hora, então tu tira a faca. Não é verdade? Quando tu tá cortando fruta, vegetais, carne, etc, que tu se corta. Tu corta o dedo inteiro fora, ou tu corta só faz um risquinho na pele, assim. Tu faz um risquinho na pele, justamente porque tu tem mecanismo que te defende, porque tu sentiu dor. Então tu tira a faca na hora. A hérnia de disco não obrigatoriamente acontece isso. Às vezes tu tá lesionando dia após dia, lesionando. Quando estourou que tu percebe. Então é tipo assim, ó, cortou a ponta do dedo fora que daí tu percebeu que tu tem um problema. É por isso que você deve cuidar da postura se você quer ter uma lombar de viking forte o suficiente para não ter lesões. Tá, mas vamos lá. Eu preciso ter uma postura perfeita 100%? Não, tu não precisa ter uma postura 100% perfeita e muito menos 100% do tempo. Tu não precisa viver que nem um robozinho, sabe? Travadinho, sem movimentar a coluna, até porque isso também é um problema. Ela precisa ser hidratada e para o disco intervertebral se hidratar, ele precisa de movimento. Não precisa cuidar 100% da postura, de manter ela no lugar perfeita e não precisa fazer isso 100% do tempo. Mas tu também não pode ser desleixado de tacar o foda-se, ficar todo torto
e trabalhar 8 horas lá no computador torto, parecendo um corcunda de Notre Dame. Isso também não rola. São dois extremos, né? O cara que não cuida nada da postura, o corcunda de Notre Dame e o robozinho. São dois extremos que você não precisa chegar, porque eu já fui o robozinho. E eu perdi um pouquinho a mobilidade da minha lombar, ela não é perfeita. E não é porque eu sinto dor, é porque eu era tão travado, eu tinha tanto medo de movimentar, que eu perdi um pouquinho da mobilidade. Então, não precisa ser o Robocop e não precisa ser o corcunda de Notre Dame. Tu vai ser o meio do caminho, até porque a postura, ela não é um... Vou usar a bola de novo. A postura, ela não é um quadro de parede perfeito que fica fixo no mesmo local, da mesma maneira e tudo igual. A postura, ela é dinâmica. Então, ela se movimenta e tem as suas variações conforme tu vai movimentando o teu corpo, entendeu? Então a tua postura não precisa ser aquele quadro de parede perfeito, ela pode ser um vídeo de 1 minuto, onde ele vai se repetindo ao longo do dia, ele vai fazendo o replay lá, porque tu pode ter uma postura dinâmica que se movimenta. Tu não só pode, tu deve. E aí tá. Deixa aqui talvez de novo. E aí é que tá. Vamos supor, essa daqui é a postura perfeita, o quadro de parede que eu falei que você não precisa ter. Aqui, tá vendo que o seu disco intervertebral é uma bola perfeita? Talvez não perfeita, mas é uma bola. Isso daqui, ó, lembra que eu falei que cria hernia de disco porque tu faz muita pressão aqui na frente e joga o conteúdo para trás? Sua postura dinâmica é assim, ó. Ela não só faz pressão de compressão, né, de espremer assim, ela faz de espremer para todos os lados. Tem problema fazer isso? Não, não tem problema fazer isso. Tem problema se você faz isso daqui, ó, com muita força, todo dia, toda hora, entendeu? Esse é o problema. Agora, tu manter uma postura dinâmica, que tu movimenta o disco intervertebral, tu causa pressão nele de forma leve, digamos assim, não é o problema. Porque isso vai ser uma média ideal de carga que ele pode sofrer. E é uma média ideal da tua postura. Tu não precisa ter a postura do extremo aqui, nem a daqui. A tua postura boa vai ser aqui, ó, porque ela vai estar fazendo isso daqui, ó. Ela vai estar transitando entre os dois extremos. E quando tu for realizar o treino de musculação, tu não precisa chegar perto dos extremos, de preferência. Tu vai ter um desvio um pouco menor da média quando tu for treinar. Por quê? Porque tem peso, então tu tem que tomar mais cuidado. Deu para entender? Então, ela não precisa ser fixa, mas tu tem que estar na média. E quando tu tá no teu dia a dia, essa média ela pode variar um pouco mais. Quando tu tá no teu treino, essa variação tem que ser um pouquinho menor. Se ficou confuso, deixa um comentário aí, por favor. Se você não entendeu isso daí, me pergunte. Mais uma coisa que eu preciso falar sobre a postura. Eu vou deixar um videozinho, vai rolar um videozinho ali. É um agachamento que eu vou só mostrar o que é certo e o que é errado, para você ver o problema, que é tu fazer um agachamento errado. Porque vai mostrar bem certinho essa parte da compressão, porque eu vou manter no agachamento a flexão de coluna, que é nessa posição aqui, ó. E agora, imagina essa posição errada de pressão aumentada só em um dos pontos e coloca ainda peso nas tuas costas. Esse é o problema da postura. E se eu tivesse entendido, se eu
tivesse aprendido isso logo que eu entrei na musculação, é certeza que eu não teria hernia de disco hoje em dia. Porque eu teria cuidado, eu não teria feito aqueles leg press horrível que eu lembro até hoje que eu tirava a bunda do banco. Meu Deus, que negócio feio. Então, se eu soubesse que eu devia empinar minha bunda para fazer os exercícios, eu não teria passado por toda a dor que eu passei. Esse foi o quarto. O quinto é a chave, é o ponto principal, é o Brad Pitt, Angelina Jolie dos exercícios para tu ter uma lombar de viking. Ele é o... Eu vou falar um nome agora que vocês não vão saber. É a Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore da vida da mitologia nórdica. Foi ela que deu a origem a tudo, basicamente. Então, meio que tu seria... Esse exercício é essa árvore da vida da lombar para tu ter uma lombar de viking forte, realmente forte. E se tu fizer esse negócio aqui do jeito certo, problema resolvido. Só que tem que fazer certo de acordo com o item, o tópico anterior que foi da postura. E é o levantamento terra. Ia ser legal se eu botasse umas imagens. E assim, ó, eu iniciei a musculação com 15 anos. Eu devo ter demorado uns 4 anos para aprender esse cara. Mas não porque eu tinha medo, tu não pode fazer levantamento terra, porque agora tu tem hernia de disco, então tu tem que evitar esse exercício. Não é por causa disso. É só porque ninguém nunca me mostrou. Talvez porque o levantamento terra é um exercício de mulher. E mó mentira, mó besteira se alguém pensa que porque homem não pode fazer tal coisa, ou porque a mulher não pode fazer tal coisa, porque não pode fazer exercício X, porque vai parecer muito homem, ou porque vai parecer muito mulher, vai se fuder. O levantamento terra é a Yggdrasil dos exercícios. Se eu pudesse escolher só um, ia ser esse cara aí, ó. Faz esse cara, faz ele bonito, do jeito certo, problema resolvido. E não sei por que eu demorei tanto tempo para aprender isso, né? Mas quando me ensinaram de um jeito tão feio, tá? Que eu demorei para começar a passar ele para os meus alunos e colocar no meu treino. Eu tenho 24, eu fui aprender ele depois de 4 anos. Eu devo ter demorado 1 ano para aperfeiçoar o movimento, para aprender o que é fazer um levantamento terra, porque o que tinham me ensinado na época era um agachamento com a barra baixa, um negócio mó feio, escroto, que não era nenhuma variação do levantamento de peso, do levantamento terra, de levantamento de peso olímpico, que é com o quadril mais baixo mesmo, ou do clean and jerk, ou alguma coisa assim. Não tinha nada a ver, me mostraram um troço feio, esquisito lá. Eu demorei 1 ano para pesquisar sozinho sobre exercício, porque eu falava, não, é impossível que o exercício é super desconfortável para fazer, meu. Então eu demorei 1 ano para aprender a fazer o exercício de fato. Mas depois que eu aprendi, nunca mais eu desconsiderei aquele exercício para algum aluno. Os alunos da musculação que eram homens e que ficavam me enchendo o saco, eu falava, o negócio é o seguinte, você pode não fazer esse exercício, mas essa é uma escolha que provavelmente vai te prejudicar. Então eles faziam. Porque assim, eu falei no começo desse vídeo que eu realizei o levantamento terra com 170 quilos. Na época, deixa eu até fazer o cálculo rapidinho aqui.
Na época que eu fiz, eu tinha 80 quilos, hoje em dia eu tenho 76. Na época era mais que 2 vezes o peso do meu corpo, 2,2, 2,3. Cara, tu sabe o que é levantar 2 vezes o peso do teu corpo para 4 repetições? É uma cacetada, velho. Meu, é peso pra burro. Pode parecer que não, mas é peso pra burro. E fiz isso com hérnia de disco. Lembra que eu falei da Yggdrasil? Yggdrasil, a árvore da vida, da mitologia nórdica. E levantamento terra com muito peso, não gerou problema. Não usei cinta lombar, porque isso aí é uma mentirada do caralho. Na grande maioria das vezes. Eu só aprendi a executar muito bem executado, que se tornou o exercício essencial do meu treino. O exercício da vida, digamos assim, da mesma forma que a árvore era da vida para a mitologia nórdica. Então, se eu tivesse aprendido esse cara do jeito que... porque assim, o exercício é tão foda, fazer ele é tão divisor de águas que tu tem que aprender do que de todas as 4 outros tópicos que eu falei acima, para fazer um levantamento terra bom, tu vai ter que ter a postura boa, que é um dos tópicos que eu falei. Tu vai ter que ter um professor atencioso e prestativo que sabe te ensinar, ou seja, mais um tópico. Tu vai demorar para evoluir nele, porque nesse exercício não tem aquela sabe no supino quando alguém dá uma ajudadinha, dá uma puxada? Não tem essa, ou tu levanta ou tu não levanta. Então vai demorar para tu desenvolver força nele. Tem muito músculo envolvido, então vai demorar para tu aprender a fazer ele de um jeito decente e para tu desenvolver a força nele. E tu vai precisar de alongamento, de uma flexibilidade decente para tu conseguir fazer esse exercício. Então, o quinto tópico das 5 coisas que eu deveria ter aprendido logo que eu entrei na musculação, um deles engloba todos os 4. Lembra que eu falei da árvore Yggdrasil, a árvore da vida? Você vai ficar com esse nome na sua cabeça, eu tenho certeza. Os dois, né? O levantamento terra e a Yggdrasil. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse aprendido esse exercício logo no começo, do jeito que eu sei hoje em dia, eu também não teria desenvolvido hérnia de disco. E eu desenvolvi fazendo leg press e agachamento hack todo torto. Porque o professor não teve capacidade, nem graças a Deus, que ele não me ensinou o levantamento terra do jeito que me ensinaram depois e que eu só fui aprender sozinho de verdade o que era. Porque se o cara tivesse me ensinado do jeito que me ensinaram da primeira vez, aí eu tinha 3, 4 hérnia. Quase certeza. Eu espero que tu tenha entendido. Principalmente o fato de que para tu ter uma lombar de viking forte, livre de lesões, não é tão simples assim. Voltamos ao tópico 2, vai demorar, ok? Mas tu vai chegar lá. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, gostado das informações. Eu talvez me empolguei um pouquinho nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, você dá um like, você curte, você compartilha com umas 4 pessoas. Tem 5 tópicos. Se tu não sabia ou se tu não conseguiu adivinhar nenhum deles ou algum deles tu não sabia e tu aprendeu comigo, cada um que tu não sabia, compartilha com uma pessoa. Faz esse favor. Eu vou te convidar para clicar nos links abaixo, para seguir nas minhas redes sociais, que eu tenho o Facebook, o Instagram e o Telegram. E eu espero vê-lo em próximos vídeos, ok? Até!